Oitavo ano, beleza? Vamos lá para mais uma aula, dando continuidade na filosofia sobre nosso grande mestre Aristóteles. Na aula passada nós vimos a matéria e forma, né? E agora então nós vamos passar para potência e ato e substância e acidente. E se der tempo, a gente ainda discorre um pouco mais. Espero que vocês tenham feito as atividades, né? E que também tenham sido bem no simulado e nas provas, né? Chamados de provas, mas tem todas essas mudanças aí, né? E vamos que vamos, tem que prosseguir. Mas dando uma continuidade aí, é muito bacana. Também vou passar uma atividade dessa matéria, depois vou entrar também no fórum de dúvida para alguém, para todo mundo o tempo está corrido, mas eu vou fazendo aqui todas as coisas, tá? Então vamos lá. Potência e ato. Quando eu sempre falo para vocês a primeira coisa, já sei, professor, pensar propriamente na palavra dita. Potência, o que significa potência e o que significa ato. Agora nós vamos tentar aprender, tentar não, o que é isso para o grande filósofo Aristóteles. Então olha aqui, ó. Vamos bem devagar, hoje eu vou bem tranquilo para vocês verem mesmo. Fala que Aristóteles ele também retomou o problema da permanência e da mudança. E acabou causando uma reviravolta em relação a isso, né? Sem questionar o estatuto da mudança em si, procurou analisar a realidade que muda, o ser imbricado no não ser. Você vai falar, professor, que negócio que é esse? É aquilo que do início eu havia falado para vocês, que ele trabalha, né? Ele vai pegar aí também, lá eu acho que quando eu comecei a falar sobre sensação e conceito, né? Que ele vai trabalhar com as duas teorias, tanto de Heráclito quanto de Parmênides, né? Então ele vai dar um prosseguimento nisso. Por isso que ele fala assim, o ser imbricado no não ser. Aí ele vai falar potência e ato. Não se preocupem, daqui a pouco vai ficar muito mais claro. Entendendo que o movimento existe e que não se encontra fora dele. Porque um vai falar e o outro vai falar não, as coisas mudam. E aqui ele vai falar o seguinte, ó. O movimento existe e que não se encontra fora das coisas. Então um vai estar inserido em outro. E aí começa a ficar bem fácil. Então olha aqui, ó. Desse modo observou, um exemplo, desse modo observou que uma semente não é uma planta. Assim como o livro não é uma planta. Mas a semente pode tornar-se uma árvore, enquanto o livro, ele não pode. Isso quer dizer que em todo ser devemos distinguir o quê? Ato e potência. Ato não é isso? Não é o ato? Não é o ser? E a potência? Então prestem atenção. Ato. Manifestação atual do ser. Então ele é aquilo que ele já é. Por exemplo, a semente é um ato, uma semente.
Agora, e a potência? Pensa qual é a potência que a semente tem. Olha o tanto que fica fácil. Então agora, mais uma vez, ato. A manifestação atual do ser, aquilo que já é. Exemplo, a semente é, em ato, uma semente. Porque ela é uma semente. Agora, a potência. As possibilidades do ser. A capacidade que o ser vai ter. Aquilo que ainda não é, mas que pode haver, pode vir a ser. Exemplo, a semente é, em potência, a árvore. Por quê? O potencial que a semente vai ter de se tornar uma árvore. Então, o problema é porque você vai falar, ai professor, mas que coisa óbvia. É claro que é o óbvio, mas eles estão o quê? Estudando racionalmente tudo aquilo que para nós é o óbvio hoje. Mas eles queriam entender todas essas coisas. E daí assim discorre o autor assim: conforme essa concepção, todas as coisas naturais são ato e potência. Isso é, são algo e podem vir a ser algo distinto. Uma semente pode se tornar uma árvore e se encontrar as condições para isso. Do mesmo modo que a árvore que está sem flores pode tornar-se com o tempo uma árvore florida, manifestando ato aquilo que já continha intrinsecamente como potência. Enfim, potência e ato explicam a mudança no mundo, o movimento e a transitoriedade das coisas. Relacionando essas duas realidades de princípio dos seres, matéria, forma e potência, ato, matéria, dois pontos, forma e potência, dois pontos, ato. Podemos observar um paralelismo entre matéria e potência e entre forma e ato, que era o da aula passada. A matéria indeterminada é o ser, em potência. A forma é o ser em ato. Se começar a fazer esse paralelo, você escreve de um lado o que é a matéria, o que é o ato. Depois você escreve no outro lugar o que é a forma, o que é a potência. Então ele vai falar desse paralelo. Você vai olhar e vai falar, nossa, é bem, realmente bem interessante, bem semelhante como ele desenvolve isso. E ainda ele continua, olha aqui, que é agora substância e acidente. Por outro lado, pode acontecer que em virtude de certas condições climáticas, uma árvore frutífera venha a dar fruto, o que contraria sua potência de dar frutos. Ou pode ser que as folhas das árvores apresentem-se queimadas ou ressecadas em consequência de um clima seco. Aristóteles classifica esses casos ou qualidades do ser como acidentes. Então eu tenho o quê? A matéria e o ato, a forma e a potência, e agora os acidentes que vão acontecer, em detrimento de N fatores, vários fatores. Aí ele continua assim, ou seja, algo que ocorre no ser, mas que não faz parte de seu ser essencial. É um acidente. O nome, o próprio nome já diz, né? Assim, segundo o filósofo, devemos distinguir em todos os seres existentes o que nele é. Aí ele põe substancial. Olha aqui. Atributo estrutural e essencial do ser. Aquilo que mais intimamente o ser é e
sem o qual ele não é. Assim, todo ser tem a sua substância, de tal maneira que devem existir tantas substâncias quantos seres existem, que é o pluralismo que dá o nome de ontológico, que é esse estudo dos seres. E o acidental, que é muito mais fácil, porque ele põe assim, ó, atributo circunstancial e não essencial do ser. Aquele que ocorre no ser, mas que não é necessário para definir a natureza própria do ser. No caso aí, nós podemos ver, dependendo da reação climática, o que vai ocorrer, então, em uma árvore, em uma planta. Esse aqui fica muito fácil, né? E aí, então, ele vai falar assim, ó, para quase nós terminarmos toda essa parte de Aristóteles. Vocês viram que a teoria de Aristóteles, ela é mais complexa, né? Você pode ver por quê? Porque é inerente ao próprio momento histórico. Se vocês forem, todas as vezes que vocês analisarem, como nós estamos assim num tempo bem singular da nossa vida, se nós fizermos uma análise de vocês vão ser melhor, elas têm uma probabilidade de ser muito melhor do que a análise de uma pessoa bem anterior a vocês. Por quê? Porque vocês têm muito mais conhecimento, muito mais recursos. Então, Aristóteles, ele teve de antecessor Sócrates, com todo aquele embasamento teórico lindo, maravilhoso, que ele vai deixar para quem? Quem vai falar sobre ele é Platão. Então ele pega tudo isso que ele ouviu e que o seu mestre escreveu e vai discorrer. Pensa a quantidade de informação que mexeu com esse cara para ele tentar desenvolver toda essa teoria. É por isso que ele vai colocando também e desenvolvendo várias coisas dentro da sociedade. E aí ele entra assim, ó, 4 causas dos seres. Observe agora, quando falamos de uma semente que se transforma em árvore e em um anel que se converte em corrente. Estamos nos referindo a 2 classes distintas. Você pode ver que ele pegou lá do início. Voltou no início de novo, da sensação ao conceito. Depois ele pegou matéria e forma. Então é isso tudo que ele está fazendo essa análise. Há 2 classes distintas, né? Isso tudo se refere a essas 2 classes distintas. No primeiro caso, temos um ser natural, no qual a mudança, o movimento ocorre por um princípio interno, que é intrínseco, né? Conforme ele explicou. No segundo caso, por sua vez, temos um ser artificial, cuja transformação ou esse movimento que ocorre dá-se por um princípio externo, que ele fala que é extrínseco. Um é intrínseco, o outro é extrínseco, porque um já é inerente, o outro não. Aí ele continua assim. Em outras palavras, os seres naturais modificam-se, basicamente de acordo com a própria natureza, enquanto que os artificiais dependem de uma medida de elementos externos. Então, tem algumas coisas que vão mudar porque é a própria natureza. Não foi a semente, tal, transforma em árvore, vai dar fruto, tal. Não foi. Isso aí é o que? Intrínseco. Aí ele vai falar de acordo com a sua própria natureza. Outro não. Se eu estou falando de algum que sofre uma transformação, o ouro, ele é derretido para transformar em outra coisa. Então eu precisei de alguma coisa externa, tá? Então olha aqui, ó. Enquanto os artificiais dependem
em boa medida de elementos externos para que isso ocorra. Há, portanto, princípios intrínsecos e extrínsecos que levam os seres ao movimento. A passagem da potência ao ato. Esses princípios são os que o filósofo determinou causas. Então, quando está havendo uma mudança, foi uma causa. Agora, uma causa que ocorre por ele mesmo, pela própria natureza, e outra com interferência. Aí fica facinho de eu entender. E aí ele fala que existem 4 tipos de causa, que é a causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. Sabendo que material refere-se à matéria de que é feita uma coisa. Exemplo, o mármore utilizado na construção de uma estátua. Então, isso aí é a causa material. Formal. Você pensa em forma. Eu tenho já o mármore e agora, então, o que dá para eu imaginar é que eu vou fazer uma transformação nisso. Olha aqui. Refere-se à forma, à natureza específica, à configuração de uma coisa, tornando um ser propriamente dito. Exemplo, uma estátua. Eu pego o mármore e transformo na estátua. Então, eu pego o mármore, causa material. Causa formal, eu dei uma forma ao mármore. Causa eficiente, refere-se ao agente, aquele que produz diretamente a coisa, transformando a matéria, tendo em vista uma forma. Exemplo, o escultor que fez a estátua em forma de homem. Eu pego, então, a matéria, que é o mármore, eu a transformo e tenho o cara que fez a transformação do mármore em um ser humano, que é a causa eficiente. E afinal, refere-se ao objetivo, à intenção, à finalidade ou à razão de ser de uma coisa. Exemplo, a intenção de exaltar a figura do soldado ateniense. Então o quê? Eu peguei a matéria, eu a transformei, eu que a transformei em algo, e agora ela tem uma eficiência, uma causa quer dizer final, que é o quê? Eu quero retratar, então, um herói grego naquilo. Ok? Então, são as 4 causas. Lembrando que nós vimos, na aula passada, matéria e forma, hoje nós vimos ato e potência, substância e acidente, e agora as 4 causas, que é a causa material, a causa formal, eficiente e final. E ele termina assim. Nos seres naturais, a causa eficiente não ocorre, pois esses podem surgir e ser o que são por natureza, isto é, eles se fazem por si mesmos. Então, por isso que não existe essa causa eficiente, porque a causa eficiente sou eu que a transformo na natureza.